Continuando aí, pessoal, nosso estudo sobre Teorema de Pitágoras, né? Paramos na classificação aí do triângulo retângulo, certo? Com relação à sua nomenclatura. Então, todo triângulo retângulo, né, possui um ângulo de quê? De 90 graus. E de frente do ângulo de 90 graus está ao lado de quem? Da hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de quê? Catetos. Chamei tua atenção aí com relação à observação número 1, que a hipotenusa sempre está na frente do ângulo de 90 graus, tá certo? Então por isso que a hipotenusa aqui, ó, está bem aqui, ó, é do vértice C ao vértice A, temos a hipotenusa. E os dois outros lados do triângulo, professor? Cateto, tá? Cateto. Então tua missão é sempre temos que encontrar o quê? O lado da hipotenusa quando tivermos um triângulo retângulo. E tu já sabe como é que encontra. É só encontrar o ângulo de 90 graus que ele está o lado da hipotenusa está na frente do ângulo de 90 graus. Tá legal? Agora sim, já sabemos que para utilizarmos o teorema de Pitágoras temos que utilizar o triângulo retângulo. Já sabemos a nomenclatura do triângulo retângulo, agora que vamos entrar aí no teorema de Pitágoras, tá certo? Então, o Pitágoras, lá na Grécia Antiga, certo? Criou o seguinte postulado. Olha lá o que o Pitágoras falou, certo? O que o Pitágoras falou? O Pitágoras falou o seguinte, ó, muito fácil. O quadrado, tá bem aqui, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Foi isso que o Pitágoras falou. Nossa, professor, muito difícil isso. Não, muito fácil. Olha só, qual é o postulado de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos, certo? Então, a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa, então, o quadrado da hipotenusa. Tá aqui, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Foi isso que Pitágoras falou lá na Grécia Antiga. E tu está estudando hoje, dia 3/12/2020, tá certo? Com ou sem pandemia tu está estudando, tá certo? E de maneira virtual. Olha só que legal a nossa modernidade agora, no ano de 2000. Então, bora lá. Olha como é simples, ó. Vou te mostrar aqui, vai ficar fácil agora. Presta atenção aí. O quadrado da hipotenusa. Então, olha lá. Eu vou chamar a hipotenusa, essa hipotenusa aqui, ó, de HIP. Então, aqui, ó, IP, o quadrado da hipotenusa. O quadrado da hipotenusa. Tá aqui, ó. O quadrado da hipotenusa. Professor, por que você não escreveu a hipotenusa todo? Que eu não sou pateta. Só IP. Que eu tô simplificando aí. IP, que é a hipotenusa ao quadrado, eu tô tirando do postulado do Pitágoras, tá? Eu tô montando a fórmula, tá aqui, ó. Eu tô montando a fórmula que Pitágoras disse no postulado dele. Então, bora montar aí, ó. Bem fácil. O quadrado da hipotenusa, tá aqui, ó. O quadrado da hipotenusa é igual, tá aqui, ó. É igual, tá aqui o sinal de igual, ó. É igual a quem? A soma. Sim ou não? A soma, ó. A soma. Tá aqui a soma. Está aqui a soma. Sinal de mais, ó. A soma do quadrado. Do quadrado. Tá aqui, ó. Do quadrado. De quem? Dos dois catetos. Então, a soma do quadrado dos dois catetos. Tá certo? Dos dois catetos. Então, tá aqui, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma
do quadrado de quem? Dos dois catetos. Muito fácil. Então eu chamei de cateto de cat e o outro cateto eu chamei de quem? De cat. Então, o que o Pitágoras falou no postulado dele lá na Grécia Antiga, está estudando agora no ano 2000 com pandemia e com aula virtual, certo? Ele diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa, só que eu chamo a hipotenusa de quê? De hipe para simplificar. O quadrado da hipotenusa é igual a soma, tá aqui a soma do quadrado de quem? Dos catetos. E eu chamo o cateto de quê? De cat. De cat. Só que, olha lá o que vai acontecer aqui, ó. Olha lá o que vai acontecer. Uma coisa muito importante. Nós, da matemática, não somos pateta de ficar escrevendo hipe toda hora. Então, eu posso dizer que a hipotenusa eu vou chamar de quê? Azinho. A minha hipotenusa eu vou chamar de quê? De azinho. Professor, quem vai ser o cateto? Qual a letra que o senhor escolhe para o cateto? Para ficar didático, eu chamo de quê? Bzinho, certo? Esse cateto aqui eu vou chamar de quê? Bzinho, ó, tá bem aqui, Bzinho. Tá certo? Bem aqui, ó, Bzinho. Então esse cateto eu vou chamar de quem? Para eu não ficar botando cat, que são 3 letras, eu chamo de quê? Bzinho. E o outro cateto, eu vou chamar de quê? Czinho, certo? O outro cateto eu vou chamar de Czinho. Então a hipotenusa eu vou chamar de Azinho. Um cateto eu vou chamar de Bzinho. E o outro cateto eu vou chamar de quê? De Czinho. Algum aluno pode perguntar: professor, esses catetos são iguais? Não. Esses catetos são o quê? Diferentes. Normalmente são diferentes, mas podem ser iguais? Sem problema nenhum, podem ser iguais. Mas normalmente são diferentes. Por isso que eu chamo de Bzinho e o que? Czinho. Podem ser iguais? Podem. Só que normalmente eles são o que? Diferentes. Por isso que esse cateto eu chamei de Bzinho, certo? Esse cateto eu chamei de Bzinho. Tá bem aqui, ó. Enxergar aí bacana. Esse cateto eu chamei de Bzinho. E esse cateto eu chamei de quê? De Czinho. E a hipotenusa eu chamei de quê? De A. Por quê, professor? O senhor chamou a hipotenusa de A, o cateto de Bzinho e o outro cateto de Czinho, para simplificar a minha fórmula. Eu não vou ficar escrevendo hipe toda hora de hipotenusa. Então a pessoa escrever hipotenusa toda hora é um saco, né? Então eu chamo a hipotenusa de quê? De Azinho, ó. Sim, como a hipotenusa está ao quadrado, logo o A vai ficar o quê? Ao quadrado, que eu chamei a hipotenusa de A, tá certo? Que é igual ao cat, que é o cateto, o primeiro cateto, que está ao quadrado. Só que no lugar do cat eu coloco o quê? O Bzinho, certo? Como o cat está ao quadrado, logo meu Bzinho também ficará ao quadrado. Mas, que é do postulado do Pitágoras, o outro cateto. Só que eu chamei o outro cateto de quê? De Czinho, certo? Então, no lugar desse cateto, eu coloco o quê? O Czinho. Só que o cat, que é o cateto, está ao quadrado. E aí, eu levo o Czinho, o quê? Ao quadrado. Então, o teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa, que é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Olha como é fácil matemática. Bora estudar logo matemática, é muito fácil. Então o postulado de Pitágoras está aqui, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado, dos catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Deu para entender? Tá, beleza aí? Olha, vou fazer uma observação urgente para vocês aqui, ó. Tem gente zerada no mundo, certo? Tem gente zerada no mundo. O zerado, olha o que o zerado faz. Pitágoras, se ele fizer isso, vai se estremecer no túmulo. Vai. Olha lá o que o zerado faz. O postulado de Pitágoras diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa
é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Aí o zerado faz assim, ó. O quadrado da hipotenusa é igual. Aí ele vai colocar um parêntese, vai somar os dois e vai levar ao quadrado. Tá errado isso. Isso aqui, ó, isso aqui não é igual a isso aqui, certo? Professor, o que é isso aqui? Alguns alunos estudaram comigo ano passado, lá no 8º ano. Isso aqui é a soma do quadrado de dois termos, que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado de quem? Do segundo. Isso aqui é um produto notável, certo? É o quadrado da soma de dois termos. O Pitágoras não disse isso aqui. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ele não falou isso. Pitágoras não disse. Por isso que eu te falei que se tu fizer isso, ele vai se estremecer no túmulo. Por quê? Porque ele não disse que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ele não disse isso. Ele disse que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Ou seja, o quadrado é para os dois catetos, não é para a soma dos dois. Deu para entender? Porque isso aqui é um produto notável. O que é isso aqui, professor? Isso aqui é a soma de dois, o quadrado da soma de dois termos. Quem são os dois termos? O A e o B. Que é o quadrado, o A é o primeiro e o B é o segundo. Que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro é o A e o B é o segundo. Mais o quadrado de quem? Do segundo. Isso aqui que eu estou te mostrando, isso aqui é igual a isso aqui? Não, porque tem esse 2AB. Esse 2AB não tem nada a ver com isso aqui. Ah, professor, mas tem o A ao quadrado e tem B ao quadrado. É parecido? Não, mas não tem nada a ver. Então, esquece, ó. Até risquei. Aí tem zerado que erra 2 vezes. Olha o que ele faz. Ele coloca o quadrado da hipotenusa, que é igual à soma dos catetos ao quadrado. Não foi isso que o Pitágoras falou. E faz pior. Ele interpreta isso aqui como sendo isso aqui. Não tem nada a ver. Ele diz que esse cara aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado. Errado de novo. Errou 2 vezes. Primeiro que ele errou a fórmula do Pitágoras. E depois ele ainda errou como resolve o produto notável. Porque isso aqui não é igual a isso aqui de baixo. Não é o A ao quadrado mais B ao quadrado. Não é. Tá errado. Isso aqui é isso aqui. É desenvolvimento disso aqui, que não tem nada a ver com o teorema de Pitágoras, tá? Eu estou chamando para atenção porque eu já vi aluno fazendo isso. E colocou o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, que não tem nada a ver com isso aqui, tá certo? Então quem é que tem que saber? É o teorema de Pitágoras, que está dizendo aqui, ó, o quadrado da hipotenusa, que eu chamei hipotenusa de A, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado de quem? Dos dois catetos, que eu chamei um cateto de B e o outro cateto de C, tá certo? Professor, os catetos são iguais ou diferentes? Pode ser iguais e pode ser diferentes, tá? Dependendo da questão, tá bom? E agora, professor, o que eu tenho que saber mais? Tu tem que saber o seguinte: qual é o intuito do teorema de Pitágoras? Qual é o intuito? Qual é a missão aí? A missão é o seguinte, tu já vai descobrir. O intuito vai ser dado 2 lados do triângulo e você, caro aluno, terá que encontrar o terceiro lado. Esse é o intuito do teorema de Pitágoras. Vai ser dado 2 lados do triângulo e você vai ter que encontrar o terceiro lado. Esse é o intuito do teorema de Pitágoras. Já vamos fazer um exemplo aí para você entender isso. Então não te esquece que o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, tá aqui, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma
do quadrado dos dois catetos, certo? E aí eu dei nome aqui, ó, a hipotenusa eu dei o nome de A, para esse cateto eu dei o nome de B, e para esse cateto dei o nome de C. E aí eu substituí, no lugar da hipotenusa eu coloquei A, no lugar do primeiro cateto eu botei B, e no lugar do segundo cateto eu coloquei C. Então o quadrado da hipotenusa é igual a soma aqui, ó, a soma do quadrado dos dois catetos. A soma do quadrado dos dois catetos, tá certo? Então, tanto b ao quadrado, que é cateto, quanto vou somar com o outro cateto c, que também está elevado ao quadrado. Nunca Pitágoras disse que o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos catetos ao quadrado. Nunca disse isso. Pitágoras não disse isso. Pitágoras não disse que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Pitágoras disse que hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos dois catetos, certo? Então, o próximo vídeo aí a gente vai fazer exercício aí, certo? E qual é o intuito aí para finalizar o teorema de Pitágoras? Vai ser dado dois lados, em qualquer exercício vai ser assim. Triângulo é óbvio que tem três lados. Então, dois lados vão ser dados para você. E através do teorema de Pitágoras, vamos achar o terceiro lado do triângulo. Tá certo? É esse que é o intuito aí do teorema de Pitágoras. Então, aguarda aí o próximo vídeo, tá bom?